Então, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade aqui às nossas aulas sobre intuição de limites e a gente vai usar o processo de definição do que é a derivada, do que é o coeficiente angular da reta tangente a uma função em um determinado ponto, para calcular a derivada da função 2 raiz de x mais 1, que foi justamente a função que a gente estudou na última aula, onde eu discuti basicamente a interpretação geométrica do que é uma derivada. Então, nessa aula, a gente percebeu que, ao passo que a distância entre os dois pontos ia diminuindo para zero, a inclinação da reta tangente, da reta secante, na realidade, né, porque ainda cruza dois pontos, a essa função, quando a distância entre os pontos tende a zero, no ponto 1, 3, né, que é 1 na coordenada x e 3 na coordenada y, esse ponto, ele estava, esse coeficiente angular nesse ponto estava tendendo a uma reta de coeficiente angular 1. A gente vai calcular agora a reta tangente, a gente vai construir essa reta tangente, e aí você vai perceber que a reta tangente ela vai encostar no gráfico dessa nossa função em apenas um ponto. E essa é a definição de derivada naquele ponto. Então vamos dar prosseguimento aqui. Então qual é a função que a gente vai trabalhar hoje? A função que a gente vai trabalhar hoje é essa aqui. F de x igual a 2 raiz de x mais 1. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai tentar calcular qual é o coeficiente angular da reta tangente a essa função, tá? Analisada no ponto x igual a 1. Tá? A gente vai tentar calcular o f' de 1. Tá? Então, para a gente calcular o f' de 1, a primeira coisa que a gente faz, a gente escreve a expressão f' de 1, que é a derivada da função, é o coeficiente angular da reta tangente, no ponto x igual a 1, que a gente estava analisando desde o começo da última aula. A gente estava analisando como ponto de interesse o ponto 1, 3. Então, a coordenada x desse ponto é 1. Então, a gente vai calcular no x igual a 1. É isso que a gente vai fazer. E aí, essa função a gente vai calcular da seguinte maneira. F de 1 mais h. Opa, tem que botar o limite, né? Limite de h tendendo a zero. A gente precisa calcular isso com o limite. Então, o limite de h tendendo a zero. De f de h mais 1 menos f de 1. Tá? Menos f de 1. Tudo isso dividido por h. Beleza, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular esse limite aqui é escrever a expressão e ver se ela vai dar para a gente algum tipo de problema. Né? Porque a gente sabe aqui que já tem uma divisão por zero e a gente tem que evitar divisões por zero quando a gente vai calcular limites. Preste muita atenção que a função f de h mais 1 ela vai ser escrita da seguinte maneira. 2 raiz de h mais 1, tá? Mais 1 menos f de 1. Só que f de 1 a gente já calculou. F de 1 é 3, né? A gente calculou lá o f de 1 e o f de 1 dava 3. Tá? Não vou até tirar do parênteses aqui, vou deixar ele bonitinho. Eu ia botar a expressão inteira, mas não precisa. Na outra aula a gente calculou. F de 1 é igual a 3. É só colocar 1 no lugar do x, a nossa função é, só para ficar claro, a nossa função é essa. Se eu botar 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, que é 3. E a gente vai ter isso. Se a gente já subtrair aqui, a gente já vai ter aqui a expressão correta. Né? Que vai ficar 2 menos, vai ficar 2 aqui. E aí eu ainda vou fazer uma coisa legal. Eu vou botar o 2 em evidência. Vou botar 1 aqui, beleza? Pessoal, e aqui eu vou colocar o 2 em evidência. Tá? 2. Só fiz uma manipulação algébrica aqui. Eu já somei e subtraí todo mundo e botei o 2 em evidência. Beleza, pessoal? Se alguém teve alguma dúvida, pausa o vídeo aí e tenta assistir, ou tenta fazer manualmente, ou tenta assistir novamente. E aí, pessoal, o que a gente está tendo aqui é o seguinte, ó. Vamos pensar aqui estrategicamente como é que eu faço para tirar esse H do denominador. Para tirar o H do denominador, eu preciso ter um H em cima. Né? Só que perceba o seguinte. Perceba que se eu arrumasse alguma maneira de elevar esse cara aqui ao quadrado, e elevar esse cara aqui ao quadrado, eu ficaria com h mais 1 menos 1. E o mais 1 daqui cancelaria com esse menos 1. Não concorda? E mais 1 com menos 1 dá zero. Né? E aí ficaria só h em cima. E aí com h de baixo, a gente colocaria esse h em evidência e a gente teria como cancelar o h removendo a divisão por zero. Então como é que eu faço para elevar esses caras ao quadrado? Sempre lembre-se dessa técnica. Sempre que você estiver calculando limite com raízes no denominador e no numerador,
vale a pena tentar essa manipulação algébrica aqui para ver se você consegue simplificar a sua expressão. Eu vou multiplicar por 1 a minha fração, ou seja, o que é multiplicar por 1? Eu vou multiplicar por um objeto que tem o mesmo numerador e o mesmo denominador, e a gente sabe que qualquer objeto matemático que a gente multiplica por 1, ele não muda, porque A vezes 1 é igual a A, né? A é a identidade. Então a gente vai fazer essa multiplicação, só que a gente vai usar justamente, pensa que esse cara aqui é o A e esse cara aqui é o B, né? Se eu multiplicar por A mais B, eu consigo, ó, usar a propriedade do produto notável, e isso aqui vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado, como a gente está interessado. Então, ou seja, se eu conseguir remover a raiz quadrada daqui, eu consigo cortar esse 1 com esse e cancelar o H com o H de baixo. E aí eu removo a divisão por zero. Então, nesse contexto, eu vou multiplicar pela soma desses dois números, desses dois termos aqui. E a gente vai ter o seguinte, ó, aí a gente vai multiplicar em cima e embaixo por esse objeto aqui, ó, por essa expressão aqui, ó. H mais 1 mais 1 sobre a raiz de H mais 1 mais 1. E perceba que esse cara aqui que está entre parênteses, ó, ele é a soma desse cara aqui, que é a diferença. Então, o produto da soma pela diferença, a gente vai ter o quadrado dos dois. Lembrando que eu esqueci de botar o limite aqui, então eu vou só fazer um ajuste aqui para ficar corretíssimo, tá? Puxar um pouquinho para cá e eu vou colocar o limite. Limite de quando H tende a ser. Tá? Agora a gente vai continuar a nossa operação matemática. F de 1, F' de 1. Então, o coeficiente angular da reta tangente no ponto 1 vai ficar assim. Eu vou multiplicando o numerador, eu vou ter 2 que multiplica. Vamos lá. H mais 1 vezes H mais 1 vai dar H mais 1 ao quadrado. Raiz de H mais 1, na realidade. E raiz de H mais 1 ao quadrado é H mais 1. Então aqui a gente vai ter H mais 1. Menos o quadrado do segundo. Tá? Para quem não está visualizando, eu vou escrever o produto notável mesmo. O produto da soma pela diferença vai dar raiz de H mais 1 ao quadrado. Vou botar aqui verdinho. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui veio justamente do produto da soma pela diferença, que é o produto notável. Beleza? E embaixo eu vou ter o H em evidência e eu vou reescrever a expressão que está dentro do parênteses. H mais 1 mais 1. Agora preste atenção numa coisa interessante. Esse cara aqui vai sair da raiz. Né? Cancela a raiz com o quadrado. E aí, 1 ao quadrado é 1. Pô, mas a gente tem mais 1 com menos 1, sobrou só o H. Então, no final, a gente vai ter isso aqui. H, 2H, né? O número 2 ali que está na frente, dividido. Esqueci o limite de novo, deixa eu escrever ele aqui, rapidinho. Botar aqui, botar o limite. Perceba que eu não calculo o limite enquanto eu não acabo com o problema de divisão por zero. Então, a ideia de você calcular um limite é você manipular algebricamente a sua expressão, de maneira que você acabe com todo tipo de determinação ou divisão por zero antes de você calcular o limite. Tá? Se você tentar calcular o limite antes, você vai estar fazendo uma conta que não faz sentido, porque o limite de, por exemplo, a gente viu de uma constante sobre zero é infinito. E se o limite fosse simplesmente infinito, como é que eu posso dizer que o coeficiente angular de uma reta tangente é igual a infinito? Não é, a gente viu ali a gente viu na análise do programa lá, né, gráfico, que o coeficiente angular tende a 1. Então a gente vai achar o valor número 1 aqui. E você vai ver que, no final das contas, as duas análises são equivalentes. Mas vamos lá. Então aqui a gente vai ter 2H no numerador e no denominador a gente vai ter H sobre raiz de H mais 1 mais 1. E agora a gente cancela o denominador que zero. E aí a gente vai ter essa expressão aqui, ó, por f' de 1. Tá? Lembrando que isso aqui é para o caso dessa função. Beleza, pessoal? Outras funções vão ter valores diferentes. Então, nessa função aqui, que é esse exemplo, a gente faz assim. Mas depois vocês podem treinar com outras funções, outros valores, outras funções e tentar encontrar essas retas tangentes, essas retas secantes. É bem legal esse tipo de exercício. Tá? 2 dividido. E aí, olha que interessante. Aqui agora a gente fica, deixa eu botar o limite aqui. Aqui agora a gente fica com essa expressão aqui, ó. 2 dividido
por raiz de h mais 1. E perceba o seguinte, se eu tender h a zero aqui agora, o denominador não dá zero, ele dá 1 mais 1, né? Se o h ele for para zero, essa divisão aqui ela tá bem definida. Você não tem nenhum tipo de divisão por zero, nenhuma indeterminação, nem nada. Então agora você aplica o limite. E aí, aplicando o limite, a gente vai levar esse cara aqui para zero. Levando ele para zero, a gente vai ter 2 dividido por raiz de 0 mais 1, que é 1. Raiz de 1 é 1. Então, 1 mais 1, que é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente à função que a gente estava trabalhando no ponto 1 é igual a 1. Ou seja, provamos que o limite tende a 1. E a gente visualizou isso quando a gente estava analisando aqui o limite manualmente. Ó. Vamos lá, vamos tender a zero, o h, que é a distância entre os dois pontos, manualmente. Ó. O coeficiente angular está 9,7 quando a distância entre os dois pontos é igual a 0,1. Aí perceba, olha o que acontece. Se eu começar a botar zeros aqui, aproximar esse número de zero, vai se aproximando cada vez mais de 1. Ó. 1. Tá vendo? Quando o h, ó, até passa um pouquinho, tá vendo? Quando você vai botando aqui, ó. Mas na realidade o que a gente tem é uma aproximação de 1. Isso aqui é bug do computador, tá, gente? Isso aqui é porque o computador ele faz alguns tipos de arredondamento. E aí quando chega nesse ponto de precisão, que é a precisão aqui do site, ele buga, ele passa, tá? Mas o certo seria que ele fosse tendendo vagarosamente a 1. Beleza, pessoal? Então a gente demonstrou, a gente provou que essa reta tem inclinação 1. Agora vamos escrever essa reta aqui sem usar esse artifício de determinar m e por aí vai. Vamos agora colocar 1 aqui. Ó. Tá? Quando a gente coloca o número 1, olha que coisa interessante. No lugar do m eu coloquei 1. Eu coloquei aqui o coeficiente angular da reta tangente. E olha que coisa interessante, gente. Essa reta que eu desenhei aqui, ó, que é essa reta aqui, que é a reta azul, ela toca o gráfico da função vermelha apenas no ponto 1,3. Você lembra que quando eu botei qualquer outro valor aqui, ó, sei lá, 2/3, por exemplo, ela tocava em 2 pontos. Ó, 1 ponto, 2 pontos. Né? Agora, quando eu coloco o número 1, opa, ela toca em apenas um ponto. Que é justamente a reta que é tangente, que tangencia o gráfico da função nesse ponto 1,3. A gente chama este coeficiente angular aqui, ó, esse 1, de derivada da função f de x no ponto x igual a 1. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender e qualquer dúvida não deixe de perguntar. Pode entrar no nosso Discord aí para tirar dúvidas relativas aos vídeos e mandar também sugestões de vídeos para a gente gravar, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês e tenham um bom dia e bons estudos.